Fala galera, tudo bem? Como estão? Vamos falar das viroses, doenças causadas por vírus, que é um tema que o Enem gosta de cobrar. Bom, o importante mesmo é você reconhecer as formas de transmissão e profilaxia dessas doenças. Ô Brunão, o que é transmissão? É a forma como uma pessoa adquire a doença. O que é uma profilaxia? É a forma de evitar pegar a doença. Perceba então que a transmissão e a profilaxia sempre vão estar relacionadas, uma complementa a outra. Então fica uma dica: se você guardar as principais formas de transmissão, você pode usar o seu bom senso na hora da prova para propor uma medida profilática, para mostrar para as outras pessoas ou escolher a melhor alternativa que indica como evitar pegar uma doença. Bom, vamos falar então das principais formas de transmissão que podem te ajudar na hora da prova. Começando com as mais comuns, as mais fáceis de pegar, que são uma transmissão por secreção de vias respiratórias. Basta estar no mesmo ambiente, respirando, conversando, que a gente pode transmitir esse tipo de patógeno nessa hora. As principais doenças que estão aí no slide, pessoal, é o sarampo, a rubéola, a catapora, a cachumba, mas principalmente a influenza, que é a gripe, e o SARS-CoV-19, que é o Covid, certo? Doenças presentes no nosso dia a dia e que mostram como é fácil pegar e como é fácil que elas se espalhem. E aí, pessoal, qual que deve ser a principal medida profilática nesse caso? Como que eu evito que outras pessoas peguem esse vírus? Uma das principais e mais eficientes, por exemplo, seria o uso de máscara. Por quê? Porque a máscara vai impedir que aquele vírus saia pela sua respiração e chegue em outra pessoa, certo? Vamos dar uma olhadinha em outra agora. Essa aqui é tensa, né? Olha a fotinha, o cachorro tá sinistro. É a transmissão com contato da saliva de um animal infectado. E ó, essa doença é gravíssima, tá? Estou falando da raiva, que se não tratada, se você não correr para procurar ajuda, ela infelizmente pode te levar de arrasto para cima. Então atenção. Como que você evita, pegar esse tipo de doença? Você não vai fazer um carinho em qualquer cachorro que você encontra na rua, principalmente se a boca dele estiver cheia de saliva. Um indício de que ele possa estar doente, certo? O que mais, pessoal, que a gente tem que lembrar nessa hora? Ah, olha, é importante, a tal da transmissão fecal-oral. Por que ela é importante? Porque vivemos num país onde o saneamento básico não chega exatamente para todo mundo. Então, quando não há tratamento de esgoto e esse vírus ele sai ali, por exemplo, pelas fezes da pessoa, ele pode contaminar a água e, consequentemente, alimentos. Quais são as principais doenças neste contexto? Temos a poliomielite, a gastroenterite viral, que é aquela que costuma ter surto em praia. Com certeza você já deve ter tido essa e ouviu falar do seu médico que você pegou uma virose. Foi essa virose, a tal da gastroenterite viral. O ebola, mas também as hepatites A e E. Tudo bem? Qual que é a principal medida profilática para esse tipo de doença, pessoal? Bom, se eu pego ingerindo água ou alimento contaminado, tomar apenas água tratada e higienizar bastante os alimentos, certo? O que mais que a gente pode lembrar nessa hora, pessoal? Outra adorada pelo Enem, talvez a principal, que são as doenças transmitidas por insetos, por vetores, chamadas de arboviroses, certo? Ali, pessoal, a gente está falando das 4 principais: dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O que elas têm em comum é que elas todas podem ser transmitidas por um único vetor, que é o Aedes aegypti. E aí, qual que é a indicação que você daria para uma pessoa tentar não pegar uma doença que é transmitida por picada de inseto? Uso de telas inseticidas, combater as larvas dos mosquitos, usar repelente, certo? Vamos dar uma olhadinha para ver como o Enem já cobrou isso de vocês, pessoal. Vamos lá, exercício aqui. Ah, calma, quase que esqueço de um super importante. Como assim, Brunão? Transmissão por IST, as infecções sexualmente transmissíveis. Essa é outra que o Enem adora perguntar. Ela tem uma relevância muito grande, principalmente no público mais jovem. As principais são AIDS, HPV, herpes genital e as hepatites B, C e D, ok? Qual que é a principal medida profilática nesse caso? Galera, simples, né? Sexo seguro, uso de preservativos. Isso impede que aquele vetor, que aquele vírus consiga entrar no seu corpo. Agora sim, vamos ver como o Enem já cobrou isso de vocês, pessoal. Dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Ao respirarmos, falarmos, tossirmos ou espirrarmos, liberamos gotículas e aerossóis. Só estamos com alguma infecção respiratória viral? Calma. Se estamos com alguma infecção respiratória viral, os vírus estarão contidos ali. Peraí, gente, a minha miopia tá pegando. Miopia pegou aqui forte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tablet que eu consigo ler mais fácil. Olha lá.
Estima-se que uma pessoa com Covid-19 falando alto por 1 minuto pode gerar mais de 1.000 partículas de aerossóis, o que poderia levar à liberação de mais de 100.000 partículas virais de SARS-CoV-2. O uso de máscaras pela população pode auxiliar na redução da transmissão desse vírus, conforme representado na figura. Pergunta assim, pessoal: as máscaras auxiliam no controle dessa doença? Por quê? Qual que é a vantagem de usar máscara, pessoal? Neutralizam as partículas virais? Não. Fornecem uma barreira de proteção contra as partículas virais liberadas no ar? Perfeito! É ser uma barreira, um muro, que não vai deixar o vírus sair de dentro de você. Valeu, pessoal. Até a próxima.